Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte sobre identidades trigonométricas. Nesta aula nós vamos utilizar algumas identidades que foram estudadas nas partes anteriores para poder resolver equações trigonométricas. Então, basicamente a gente vai poder substituir alguns termos da equação para poder resolver equações que aparecem funções trigonométricas. Tá bom? Então, vai ser um exercício um pouco longo, mas é interessante porque a gente vai passar por vários tópicos e poder utilizar várias identidades que foram estudadas até o momento. Tá bom? Então, vamos considerar aqui que nós temos uma determinada equação. Tá? Então, nessa equação aqui aparece a função secante e a função tangente ao quadrado. E queremos calcular o seno e o cosseno. Tá bom? Então, para isso, nós precisamos resolver essa equação trigonométrica. Mas perceba que nesta equação nós temos secante e tangente ao quadrado. Então, a gente precisa utilizar identidades trigonométricas para deixar a equação numa única variável, ou seja, numa única função trigonométrica. E, nesse caso, nós podemos utilizar a seguinte identidade, que é a seguinte. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, nós vamos utilizar essa exatamente porque nessa equação aparecem as duas funções, secante e tangente. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar exatamente a tangente ao quadrado, tá bom? E isolar esta função, que vai ser secante ao quadrado menos 1. Exatamente porque nesse ponto nós podemos substituir, tá bom? Substituir aqui, tangente ao quadrado, exatamente por esta expressão que depende da secante ao quadrado. Fazendo isso, nós vamos ficar com a equação que só depende da secante. Então, vamos ficar com a seguinte equação. 5 vezes a secante de x, tá? Menos 3 vezes a tangente ao quadrado, que nesse caso é secante ao quadrado menos 1, é igual a 1. Então, aqui nesse ponto, nós fazemos a distributiva do número 3. Tá? Então, ficamos com 5 secante de x menos 3 vezes a secante ao quadrado, mais 3, tá bom? Menos 3 aqui vezes menos 1, mais 3. Menos 1, que estava do lado direito, trouxe agora para o lado esquerdo, então ele mudou a operação aqui. Tudo isso igual a 0. Agora, só reorganizando os termos, nós temos o seguinte, menos 3 secante ao quadrado de x, tá? Então esse termo quadrado que eu vou deixar aqui na primeira posição. Tá? Mais 5 vezes a secante de x, mais 2, igual a 0. Então, perceba que nós temos termo quadrático e termo de primeiro grau. Então, tipicamente, neste cenário, nós podemos fazer o seguinte, podemos substituir esta expressão, no caso, a própria secante, né, a função secante, por uma outra variável, e aí a gente vai ter uma equação do segundo grau. Então, nós vamos fazer a seguinte substituição. Nós vamos chamar aqui de m, tá? A secante de x, tá bom? Então, fazendo essa substituição, nós vamos ficar com a seguinte equação. Menos 3m ao quadrado, que exatamente temos a secante ao quadrado aqui no primeiro termo, mais 5 vezes m, mais 2, igual a 0. Então, temos aqui uma equação do segundo grau, tá certo? Então, foi transformado a equação trigonométrica para uma equação de segundo grau, e aqui a gente pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, pela fórmula de Bhaskara, só lembrando, então, colocar aqui, fórmula, tá? Na fórmula de Bhaskara, nós temos o seguinte, temos a seguinte estrutura, a vezes, nesse caso eu vou colocar a própria variável que estamos utilizando, que é m, a vezes m ao quadrado, mais b vezes m, mais c, igual a 0, tá bom? Tipicamente vem um x, né? Mas aqui a variável está sendo utilizada a letra m, tá? Então, a fórmula, ela tem duas partes, só lembrando aqui, então vai ser menos b, a fórmula vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que esse aqui é o delta, e depois a gente resolve utilizando a fórmula propriamente dita, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte delta, vai ser o número b é exatamente o coeficiente do m, tá? Que nesse caso aqui é 5, então vai ficar 5 ao quadrado,
menos 4 vezes o número a, certo? O número a que aparece aqui é exatamente o coeficiente de m ao quadrado, então é menos 3 vezes o termo independente aqui, que é o c, nesse caso 2. Então, delta fica igual a 25 mais, tá bom? Fazendo o jogo de sinais aqui, vamos ter mais 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, delta vai ficar 49, tá bom? Então, o m vai ser igual a menos o valor de b, voltando aqui, ó, o valor de b é o coeficiente do m, então é 5, tá? Menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso aqui deu 49, dividido por 2 vezes o valor de a. Nesse caso aqui, o valor de a é menos 3. Menos 3. Então, temos aqui m igual a menos 5, mais ou menos 7, dividido por menos 6. Tá? Então, vamos ter aqui duas possibilidades, tá? M1 e M2. Então, uma resposta nós utilizamos a opção mais, outra o menos, tá? Então, vamos ficar aqui com menos 5 mais 7 sobre menos 6. E a outra vai ser menos 5 menos 7 sobre menos 6. Então, no primeiro caso aqui, temos número 2 positivo, tá? Na parte de cima. E o número menos 6 na parte de baixo. Então, 2 dividido por menos 6. Isso aqui simplificando, tá? Simplificando por 2, dá menos 1 terço. Na segunda opção, nós vamos ter o seguinte. Menos 7 menos 5 vai dar menos 12, tá? Dividido por menos 6. Então, isso aqui dá 2 positivo, tá bom? Então, temos duas possibilidades de resposta aqui para o m, que foi uma substituição que nós fizemos. E agora, nós vamos voltar à substituição para descobrir o valor da secante, porque o m era exatamente, tá? O m aqui, ó, é exatamente o valor da secante. E aí a gente tem que analisar se as respostas que foram obtidas, elas fazem sentido ou não, tá bom? Porque depende do valor de cada uma, tá? Uma vez calculada a secante, que a gente vai voltar, né, para essa substituição, nós finalmente vamos calcular o que o exercício pede, que é calcular o valor de seno e cosseno, tá? Ok, então continuando aqui, nós temos o seguinte, ó. Como o m é igual a secante, tá certo? Então, nós fizemos essa substituição, então nós vamos ter o seguinte, a secante é igual a, nós temos duas opções, então a primeira opção é menos 1 terço, tá? Ou a segunda opção é secante de x igual a 2 positivo, tá bom? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, bom, a secante, por definição, tá? Por definição de identidade trigonométrica, nós sabemos que, vou colocar aqui, ó, sabemos que a secante de x é 1 sobre o cosseno, tá? O cosseno de x, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos essas duas opções, tá? A primeira e a segunda aqui. Vamos analisar cada uma delas. No primeiro caso, nós temos o seguinte. Temos que 1 sobre o cosseno de x é igual a menos 1 terço, tá? Como nós temos o cosseno exatamente na parte de baixo, queremos calcular o cosseno, então a gente inverte cada uma dessas frações. Dessa forma, a gente vai ficar com cosseno de x igual a o inverso de 1 terço é menos 3. Perceba que esta resposta aqui, ela não é possível, tá? Não é possível essa resposta. Por quê? Porque o seno e cosseno, tá? Nesse caso especificamente o cosseno, só assume valores entre menos 1 e 1. E, portanto, esta resposta aqui está fora desse intervalo. Então, para esta possibilidade aqui, não é possível obter solução, tá? Para o segundo caso, nós temos o seguinte. Temos que a secante de x deu igual a 2. E, novamente, a secante é 1 sobre cosseno. Então, ficou assim, ó. 1 sobre o cosseno de x igual a 2. E aí, nós invertemos as frações em cada lado, né? Nesse caso aqui, só lembrando que o denominador do 2 é 1
e, portanto, nós vamos ter o seguinte: cosseno vai ser 1 sobre 2. Então, esse caso aqui é possível sim a resposta, tá? Porque, de fato, o cosseno aqui vai estar num valor que compreende entre menos 1 e 1, tá bom? A pergunta do exercício pede também o cálculo do seno. E aí, nesse caso aqui, nós utilizamos a identidade trigonométrica, tá? Então, usamos a seguinte identidade trigonométrica: seno ao quadrado, que é a fundamental, mais cosseno ao quadrado igual a 1. E aqui nós calculamos, tá? Seno ao quadrado vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, o seno, tá? Aqui faltou o argumento, né? Exatamente o seno de x. 1 menos. O cosseno deu 1 sobre 2, então fica 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 ao quadrado. E nós vamos ter 1 menos 1 sobre 4. Resolvendo aqui, nós vamos ter 4 menos 1 sobre 4, tá bom? Tirando o MMC. E aqui, finalmente, temos 3 sobre 4. Só que esse aqui é o valor do seno ao quadrado. Desculpa, faltou aqui o quadrado. E, portanto, tirando a raiz quadrada, nós vamos ter que o seno de x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4. E aqui a raiz quadrada, ela pega tanto o numerador quanto o denominador. Então, nós vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Que o 2 é exatamente a raiz quadrada do número 4, tá bom? Então, vou colocar entre parênteses aqui que essa raiz quadrada, ela pega toda essa fração. Bom, vamos voltar aqui ao exercício para verificar se tem alguma restrição em relação ao arco, né? Que temos duas respostas para o x, para o seno, né? Então, como não há nenhuma restrição, nós podemos considerar estas como respostas finais, tá bom? Então, temos o cosseno de x foi calculado, tá? 1 sobre 2, e, neste caso, o seno de x, com duas opções, mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Então, são essas aqui as respostas. Então, você verificou que nós podemos utilizar várias identidades trigonométricas ao longo de um exercício, né? Então, temos a possibilidade de, ao resolver exercícios dessa natureza, nós exercitarmos várias identidades trigonométricas diferentes. Tudo bem? Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima aula.